Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês hoje o meu artigo que foi aprovado no IJCMM. O título é Explorando as correlações entre os rótulos para o particionamento do espaço de rótulos na classificação multirótulo. Então, eu vou começar falando um pouquinho, bem rapidinho, sobre classificação multirótulo. Depois eu vou explicar o método que a gente propôs e experimentou, que a gente deu o nome de HPMLJ, que significa partições híbridas para classificação multirótulo. O J vem do Jacquard. Aí eu vou falar de como a gente configurou o experimento, os resultados que a gente obteve, as conclusões ali que a gente chegou e os trabalhos futuros, não tão futuros assim. Então, a classificação multirótulo, para quem ainda não conhece sobre o assunto, é uma tarefa preditiva que tem como principal objetivo gerar um modelo que seja capaz de predizer um conjunto de rótulos para uma instância de um conjunto de dados. Um exemplo bem simples seria a categorização de músicas, que eu tenho lá uma música, ela pode ser classificada em vários gêneros musicais diferentes, e cada um desses gêneros ele pode ser considerado um rótulo, por exemplo. Um dos grandes desafios relacionados à classificação multirótulo é a modelagem das correlações entre os rótulos, que basicamente consiste aí da gente identificar essas correlações entre os rótulos, explorar o seu uso, com o objetivo de melhorar a predição dos rótulos para os classificadores. A classificação multirótulo, a gente tem basicamente duas formas de trabalhar com ela, então duas abordagens principais. A primeira é a adaptação de algoritmo, que também é conhecida como dependente de algoritmo ou global. Nessa abordagem, todos os rótulos, né, do conjunto de dados, eles são tratados ao mesmo tempo, e a gente tem que algoritmos existentes são modificados para tratar do problema, ou a gente pode construir um algoritmo do zero, né, já tratando o problema multirótulo e outras questões envolvendo multirótulo. Então, nessa adaptação de algoritmo, trabalha-se mais com as informações globais. Já na transformação de problema, a gente tem que o problema multirótulo, ele pode ser dividido em subproblemas binários ou multiclasse, e quando a gente faz essa transformação, a gente pode perder informação relacionada, informação importante dos dados, né, quebrando ele dessa forma, e também a gente pode perder um pouco dessas correlações que muitas vezes são implícitas no conjunto de dados multirótulo. E, basicamente, na transformação de problema, são utilizadas mais as informações locais. Então, nós temos essas duas abordagens, né, que usam ou mais a informação global ou mais a informação local, e acaba perdendo um pouco das outras informações. Então, no meu projeto de pesquisa, a gente tem trabalhado com uma proposta que fica entre essas duas abordagens, né? Então, eu trago aqui uma figura que representa um pouco o que a gente está trabalhando. Nessa figura, para vocês entenderem, aqui eu tenho que os quadrados são as partições de rótulos, né? Os círculos correspondem a grupos de rótulos e o losango corresponde a um rótulo propriamente dito. Então, nesse exemplo aqui é um dataset qualquer aí que tem 8 rótulos, de L1 até L8. A partição global é referente, então, à nossa abordagem global, onde todos os rótulos são trabalhados ao mesmo tempo, por isso que eles estão em um único grupo aqui. E, nesse caso, eu vou precisar de um único classificador multirótulo para lidar com esse problema. A partição local, que eu estou trabalhando aqui, são os métodos que vão lidar com problemas binários, no caso, cada rótulo é tratado de uma forma individual, então, por isso que aqui cada rótulo está em um grupo, né, em um círculo separado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 8 classificadores, né, vou precisar de 8 classificadores para trabalhar com esse problema. E, por fim, aqui na figura C, eu tenho a partição híbrida, que é o que eu venho propondo no meu projeto de pesquisa. Né, nesse caso, são grupos de rótulos, e dentro desses grupos de rótulos, os rótulos são correlacionados. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho 3 grupos de rótulos, que eles têm mais de 2 ou mais rótulos dentro de cada um desses grupos, que tem uma correlação, mas eu tenho aqui um rótulo sozinho, separado, que, nesse exemplo, pode falar para nós assim, que esse rótulo ele não tem correlação com os outros, ou essa correlação ela é muito baixa, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou precisar de 3 classificadores multirótulo para lidar com esses 3 grupos, e um classificador binário para lidar com esse grupo aqui. Nesse caso
partições híbridas, né? A gente entende que a gente pode obter várias dessas partições híbridas num conjunto de dados e a gente tem aí, então, a opção de escolher qual dessa partição híbrida pode dar para nós, né, um melhor resultado preditivo. E aí entra o meu método. Então, essa figura aqui, espero que vocês estejam enxergando bem, ela resume o método que a gente propôs e que foi aprovado, apresentado aí no artigo. Então, antes de mais nada, a gente faz o tratamento dos dados, né, separando em validação, teste e treino. A gente usa o conjunto de validação para fazer a validação das partições e depois o conjunto de teste para a gente poder testar a partição escolhida. E a gente também faz o uso de um método de estratificação específico para multilabel. E aí a gente entra nas fases principais do método, começando pela modelagem das correlações, que é feita usando apenas o espaço de rótulos, né? Então, no nosso experimento aqui, a gente utilizou o índice Jacquard, que é uma medida de similaridade, né? Que retorna para nós, então, o nível de similaridades entre os rótulos do conjunto de dados. Aqui tem um exemplo, né, que eu coloquei, um dataset com 5 rótulos. Eu vou aplicar o Jacquard nesse dataset e eu vou obter como resposta uma tabela com os níveis de similaridade entre os pares de rótulos. Então, basicamente, o Jacquard ele vai calcular para mim o número total de instâncias que pertencem a duas classes ao mesmo tempo, que a gente chamou aqui de PJ e QJ, que são dois rótulos diferentes. Por exemplo, label 1 com label 3, label 1 com label 4, label 2 com label 5 e assim por diante. E também o número total de instâncias classificadas para cada um dos rótulos separadamente. E aí eu vou obter, então, o que eu tenho aqui nessa tabela 2, que é o resultado da aplicação do Jacquard no espaço de rótulos, que mostra para mim, então, o nível de similaridades entre os rótulos do conjunto. Aqui eu entendo que 1 é a maior similaridade e 0 é a menor similaridade. Nesse experimento, a gente utilizou um algoritmo de agrupamento hierárquico aglomerativo, tá? E esse método que a gente usou de particionamento, ele aceita como entrada apenas matrizes de dissimilaridades. Então, a gente converte, né, a nossa matriz de similaridade para uma matriz de dissimilaridade, aplicando a equação 2 aqui, que é basicamente fazer a inversão do Jacquard. Então, o 0 passa a ser a maior similaridade e 1 a menor. Então, a gente pode entender, por exemplo, que o label 3 tem uma maior similaridade com o label 1 e menor similaridade com o label 2. Então, aí, de posse dessa nossa tabela 3, a gente pode colocar ela como entrada para o algoritmo. E esse algoritmo de agrupamento, ele tem como objetivo justamente fazer esses agrupamentos de rótulos. Ele funciona da seguinte maneira: ele vai começar com cada um dos rótulos separados em um grupo, né, que seria correspondente à nossa abordagem local, e conforme ele vai iterando, ele vai agrupando os rótulos, até que no último passo ele tem apenas um grupo com todos os rótulos. E ele gera para nós, então, um dendrograma, como está sendo apresentado aqui nessa figura, e cada linha tracejada que vocês estão vendo aqui nesse dendrograma, ele vai identificar um nível para nós em que a gente pode cortar e obter uma partição diferente. Então, por exemplo, aqui o label 1 e o label 3, eles estão juntos em um grupo, nesse nível aqui. E eu vou ter, então, como resultado desse corte, as partições. Aqui eu tenho que a partição 5, ela é correspondente à minha partição local e a partição 1, a partição global. E a partição 4, 3 e 2 seriam as nossas partições híbridas. Esse algoritmo de agrupamento hierárquico, ele também precisa de uma métrica para calcular as distâncias e gerar os grupos. A gente utilizou as 3 tradicionais, que é average, complete e single, e utilizamos aí o coeficiente aglomerativo para escolher qual dos 3 obteve um maior valor e gerar, de fato, as partições. Então, depois que a gente passou por esse processo, a gente constrói as partições, né, os datasets correspondentes a cada uma delas, submete ao classificador, que nesse experimento a gente usou o Class Framework, né, justamente pelo fato dele poder fornecer para nós a possibilidade de usar tanto uma versão local quanto global. E a gente submeteu todas essas partições a esse classificador, e escolhemos qual foi a melhor partição a partir da macro F1. Então, se uma partição, por exemplo, ela tinha essa configuração como dessa imagem aqui, então a gente usou o class global para esse grupo com vários rótulos e o class local para um grupo com um rótulo único.
Então, comparamos a macro F1 dessas partições, escolhemos qual que foi a melhor, e aí a gente faz o teste dessa melhor partição e fazemos, então, a comparação ao final. A gente fez a comparação com as partições local, global, e com mais outros dois tipos de partição. A gente utilizou linguagem R para o experimento, com validação cruzada de 10 pastas. Esses foram os datasets que a gente escolheu, de domínios diferentes, com rótulos e instâncias diferentes. E as partições aleatórias que nós escolhemos para fazer a comparação. A primeira versão da partição aleatória, ela basicamente gera as partições igual ao método que a gente propôs. Então, por exemplo, a primeira partição vai ter 2 grupos, a segunda partição 3 grupos e assim por diante, igual o algoritmo de agrupamento faz, só que os rótulos eles vão ser distribuídos aleatoriamente dentro de cada grupo. E na segunda partição, a gente tem que, essa segunda partição aleatória, tanto a quantidade de grupos, quanto os rótulos dentro de cada grupo, vão ser aleatoriamente distribuídos aqui, tá? Então, a diferença é basicamente como que a gente gera as partições e a quantidade de grupos dentro de cada uma dessas partições. Bom, com relação aos resultados, a gente obteve aqui, então, nessa tabelinha 6, a gente analisou a macro e a micro precisão e revocação. O que vocês estão enxergando aqui como vermelho são os piores resultados de desempenho e azul os melhores resultados de desempenho. Tá? Como a gente pode observar aqui, inclusive nessa tabela, que as partições globais, elas obtiveram, no geral, um pior desempenho com relação às outras. E a gente observa que tanto as partições locais, R1, R2 e híbridas, tiveram assim, resultados competitivos entre elas. Né? Em alguns datasets, alguns foram melhores do que outros. E apenas um exemplo aqui, o Emotions, por exemplo, ele foi melhor nas partições híbridas em todas as medidas. Tá? Então, a gente concluiu assim que as nossas partições híbridas elas tiveram sim um desempenho competitivo com relação às outras partições e melhor do que as partições locais. Aqui na tabela 7, eu apresento as partições que foram escolhidas. Está escrito errado ali, esqueci de corrigir. Aqui tem, então, os datasets que nós utilizamos. O H significa híbrido, tá? O R1 é partição aleatória 1, R2 partição aleatória 2. Aqui os números identificam basicamente as partições que foram testadas. Então, um exemplo, o dataset flags tem 7 rótulos, então ele vai gerar 7 partições. A partição 1 e a partição 7 vão ser correspondentes, então, a global e local. Aí vai sobrar a partição 2, 3, 4, 5 e 6, que são as partições híbridas, tá? Mesma coisa Birds, por exemplo. Birds são 19 rótulos, então ele gera lá as partições. A 1 e a 19 é global e local. E aí, da 2 até 18 são as partições híbridas, tá? E isso se aplica para todos os datasets. Então, aqui no caso do Flags, como a gente pode ver, a gente tem que a escolha da melhor partição híbrida, ela variou entre a partição 6 e a partição 2. A partição 6 é uma partição muito próxima da partição local e a partição 2 é uma partição muito próxima da global, né? Já que está ali, a partição 1 é a global e a partição 7 é local. Na partição 6, a gente tem 6 grupos de rótulos. Desses 6 grupos de rótulos, 5 grupos eles vão ser compostos por um rótulo único. E o último grupo vai ser composto por 2 rótulos, tá? Já que o flag são 7 rótulos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 rótulos, 6, 7 rótulos. E essa configuração é uma configuração muito próxima de uma configuração da abordagem local, em que cada rótulo está num grupo separado. Então, esse é um dos motivos que a gente obteve resultado muito parecido com as partições partição local para vários datasets, tá? A gente observa que esse comportamento aqui, ele é verificado em outros datasets também. Uma outra coisa que a gente observou, o dataset Birds aqui, ele escolheu a partição 18 para todos os 10 folds, tanto na híbrida quanto na R1. Mas isso não indica que, por exemplo, eles tiveram um melhor desempenho. A R1, em questões de desempenho, ela teve um desempenho menor com relação à híbrida. Então, a gente conclui que as partições híbridas tiveram desempenho, conseguiram predizer melhor os rótulos, né, com relação
as partições aleatórias do tipo 1. Então, a gente deduz aqui que essa aleatoriedade que tem na partição R1, ela, na verdade, não ajudou muito a melhorar a predição dos rótulos. Tá? Isso também acontece com outros datasets, como o PlantGo, por exemplo, o WIST também. E já a partição R2, ela foi a que mais variou, justamente porque tanto o número de grupos quanto os rótulos são bem aleatórios. Agora, quando a gente tem dataset muito pequeno, como é o caso do PositiveGo aqui, são 4 rótulos apenas. Então, ele vai escolher, ele só tem 2 opções, ou é a partição 2 ou é a 3. Né? Então, os resultados eles ficam um pouco mais próximos, porque esse número de rótulos é pequeno e a possibilidade de rótulos correlacionados estarem juntos, mesmo nas partições aleatórias, ela acaba sendo maior. Conforme aumenta esse número de rótulos no dataset, essa possibilidade ela diminui. Então, a gente pode ter uma diferença com relação ao resultado do desempenho nessas partições, tá? Bem, depois, então, a gente aplicou o teste de Friedman e Nemeni, e então a gente conclui pelos testes aqui, como a gente pode ver nos gráficos, que a macro e a micro revocação existe uma diferença, né, estatística, enquanto que na macro e na micro precision não existe essa diferença, né? A gente pode ver aqui pelas linhas, né, que as linhas estão todas conectadas e aqui a gente não tem essa conexão. Apenas algumas partições têm essa semelhança estatísticas e outras não. Bom, concluindo, a gente observou, então, nesse experimento, que as nossas partições híbridas tiveram um resultado competitivo, mas que a gente ainda precisa superar as partições locais. Então, a gente precisa fazer modificações no nosso experimento para a gente superar isso. Algumas dessas formas, né, o que a gente pode modificar? A gente pode escolher uma outra maneira de modelar as correlações, que talvez ajude a melhorar a predição, melhor do que o Jacquard ofereceu já para a gente, que já ajudou muito. A gente pode usar outras técnicas para particionar o espaço de rótulos, para, de repente, ter uma visão diferente de partições. Né? Então, a gente poderia utilizar como exemplo a questão das redes complexas. A gente também pode escolher outros critérios, outras formas para escolher a melhor partição. A gente escolheu a macro F1, que é uma medida que tem ali a média dos rótulos, né? A gente pode escolher uma outra forma. E também usar outros classificadores para a gente verificar justamente como que essa estratégia ela vai se comportar em outros classificadores. De repente, para esses outros classificadores, a gente vai obter esse mesmo resultado, né? No sentido de conseguir superar um pouco as locais e até mesmo as aleatórias. E também usar outros datasets ainda mais diversificados para a gente analisar assim, com mais detalhes a influência que talvez os datasets possam ter também na estratégia. Então,